intenção nossa aqui é apresentar o gabinete, o COP, o Centro de Operações, que já vinha trabalhando num regime de 24/7. Antes de eu falar do sistema que foi montado para a coordenação da crise, eu gostaria de ressaltar que, na realidade, a pandemia, o vírus, apareceu em Wuhan, conhecimento nosso, 8 de dezembro. A partir daí, uma série de medidas foram adotadas pelo próprio Ministério da Saúde. Se os senhores olharem, se vocês pesquisarem, os senhores vão ver medidas adotadas 3 de janeiro, quando ele cita esclarecimentos da OMS, do tamanho do problema que ainda não se tinha, e a OMS classificou como risco moderado. 10 de janeiro, né, o próprio Ministério da Saúde acionou um comitê de monitoramento que está em funcionamento, coordenado com esse COP aqui. No dia 22, ativou o comitê, o Ministério da Saúde também ativou o comitê. Há 2 semanas foi criado o gabinete de crise, que funciona lá no 4º piso. Neste gabinete, os secretários executivos se reúnem, atualmente, boa parte por videoconferência, em mais de uma sala, em diversos setores aqui do Palácio, onde os órgãos federais e os ministérios, eles coordenam as suas necessidades e atualizam as informações. No dia 20, nós ativamos o COP, o Centro de Operações do Covid, que foi agora apresentado para a imprensa. Esse COP foi ativado exatamente para realizar a coordenação entre todos os atores envolvidos. Hoje também já está disponível um site para doações, e nós abrimos também, a Secretaria de Governo está informando aos governadores, existe um outro site exclusivo para os governos de Estado, acesso mediante senha, para os governos de Estado conversarem com o COP, apresentando as suas sugestões e necessidades. Esse COP, ele mantém a consciência situacional, recebendo dados atualizados e coordenando, além de tudo, a logística do que for necessário. Nós monitoramos o resultado e proporcionamos ao presidente um feedback das ações que estão sendo adotadas. Inúmeras ações foram e continuarão sendo tomadas para o solucionamento dessa crise de natureza e magnitude ímpar, para a qual ainda não existe modelo de solução. Então, o que nos cabe é acompanhar, monitorar, propor soluções adaptadas à realidade do nosso país. Eu vou deixar com os senhores para perguntas técnicas, o Heitor, que é o subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência, e também é o chefe do COP. Muito obrigado. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, vamos fazer dentro da sequência de solicitação dos jornalistas. Primeiro, jornalista Fábio Morakawa, do Valor Econômico. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o ministro também, mas ele não está aqui. Que o presidente determinou ontem, reforçou hoje, que o país deve abandonar a estratégia de isolamento horizontal para passar a adotar uma estratégia de isolamento vertical, que seria isolar os mais idosos e isolar as pessoas mais vulneráveis à doença. A Casa Civil é responsável pela coordenação dos ministérios, assim como esse gabinete que foi criado, né, para fins de coordenação. Então, eu queria saber se o governo todo, em coordenação, já vai começar a trabalhar pelo isolamento vertical das pessoas, ou seja, vai trabalhar seguindo a diretriz de que as pessoas devem voltar ao trabalho, devem deixar o isolamento e
manter apenas em casa as pessoas idosas e as pessoas mais vulneráveis à Covid-19? Obrigado. Essa pergunta foge ao escopo do Centro de Coordenação de Operações que a Casa Civil instalou. Então, eu solicito que ela seja dirigida diretamente ao ministro da Casa Civil. Jornalista Délis Ortiz, da TV Globo, por favor. Bom dia. Eu queria saber, já que o senhor não pode responder a pergunta que eu gostaria de fazer, que é na mesma linha do colega, Certo. mas fica a pergunta, como é que vai ter esse relacionamento desse comitê com os estados à medida em que, depois do pronunciamento do presidente, os governadores já se posicionaram e hoje à noite vão dar um posicionamento oficial dos 27 estados de que estão rompendo com essa orientação e cada estado vai manter a orientação que é dada pela Organização Mundial de Saúde, que é do isolamento, neste momento onde o vírus está se espalhando. A Casa Civil realiza, por intermédio do Centro de Coordenação de Operações, uma articulação com os governos de Estado, utilizando para isso, evidentemente, a Secretaria de Governo. Nós temos, desde ontem, junto aos governos de Estado, um site em que nós possibilitamos ouvir as demandas de cada governo de Estado e endereçá-las aos ministérios, agências e instituições às quais nós coordenamos. Sobre esse posicionamento dos governos, nós vamos aguardar a orientação do Presidente da República e do Ministro da Casa Civil. Nós mantemos aberto esse canal por intermédio do Centro de Coordenação e Operações aqui na Casa Civil. Mesmo sabendo que, dos dois lados, as direções são diferentes. Os estados querem o isolamento e o governo federal indica noutra direção, contrária a tudo que o mundo de cientistas, especialistas em infectologia, a Organização Mundial de Saúde, Espanha, Itália, Estados Unidos estão fazendo. Como eu te falei, essa é uma decisão do nível político. O nosso nível é de manter abertos esses canais e nós estamos mantendo e eles têm sido até o momento bastante efetivos. Evidentemente, essa parte vai ser tratada pelo Presidente da República, Ministro da Casa Civil e demais atores no nível político. Obrigado. Felipe Frazão, Estadão. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho algumas questões ao senhor. Uma delas é sobre o pronunciamento do presidente. Ele manifestou uma série de restrições ao que vem sendo propagado pelo Ministério da Saúde, as orientações em relação ao confinamento e isolamento social. Especificamente em relação aos órgãos federais, como universidades, lotéricas, órgãos que fazem atendimento direto ao público. Serão reabertos? Qual é a ordem que está sendo dada pelo governo agora? Vai mudar a política em relação ao isolamento dos servidores e de quarentena? Do Centro de Operações de Coordenação da Covid-19, nós não recebemos nenhuma ordem. O que existe é a categorização de serviços essenciais que foram já disponibilizados por meio de medidas legais da presidência e dos órgãos competentes para isso. Então, por enquanto, continuam universidades paralisadas as aulas, os outros órgãos do governo que prestam atendimento direto à população estão fechados, parados. Até o que chegou para mim, como subchefe de articulação e monitoramento, é que tudo continua. Nós vamos verificar se há uma diretriz diferente e, obviamente, nós a seguiremos. E com relação a exportações de insumos de saúde, insumos médicos, que foi decretado, o que precisa de aval agora da Anvisa, né? A determinação do governo é essa. O que já foi liberado nesse período e por que foi liberado? O que ocorre no que se refere às exportações, essa é a sua pergunta. Elas estão sendo monitoradas e articuladas pela Receita Federal, pelos órgãos que têm responsabilidade sobre isso, e cada caso está sendo tratado de per si, porque existem necessidades e demandas, né? Demandas que nós precisamos atender. Então, nós optamos por avaliar cada caso. No que se refere à decisão
de liberação ou não, essa pergunta deve ser endereçada ao Ministério da Saúde e à Receita Federal Brasileira. Mas o centro não tem um número de quantos pedidos já foram liberados excepcionalmente nesse período? Comigo aqui eu não tenho, mas nós possuímos esse controle. Ok, obrigado. Nada. Gustavo Maia, do Globo. Boa tarde, coordenador. Boa tarde. Eu queria saber se o centro tem um diagnóstico atual de quanto das operações no Brasil estão paradas, já que tem essa interlocução com os estados e municípios. Em geral, quanto vocês apontam que o Brasil está parado? Em percentagem, se vocês têm esses números assim, de hospitais, de como a produção está sendo afetada. E também saber se existem relatórios do governo que foram enviados à presidência apontando um cenário, uma projeção, número de mortes. Até o começo de abril, esse é mais próximo ao cenário da Itália, com 5.000 mortes aproximadamente, ou da França e da Alemanha, com 2.000 mortes aproximadamente. Na realidade, nós temos uma série de relatórios e de dados que nós procuramos tratá-los com os ministérios, agências e instituições responsáveis por isso. O papel do Centro de Coordenação e Operação, eu gostaria de deixar bem claro, é fazer a articulação entre as demandas da população, colocar todo o aparato do Estado para trabalhar de forma sinérgica para que isso ocorra, ou seja, o apoio à população, e seguindo as diretrizes do Presidente da República e da Casa Civil. Eu destaco que nós trabalhamos em 2 aspectos ou campos. Um, o de operações, em que nós trabalhamos de 0 a 10 dias, e outro de planejamento, de 11 dias em diante. No que se refere à apuração de dados, nós fazemos diariamente e, obviamente, fazemos esse trabalho com os ministérios para verificar o que aponta a cada dia para que nós tomemos as decisões. Última pergunta. Fernando Cacheta, do Metrópolis. Mas qual é o cenário hoje? Faltou. Já que tem esses dados, qual é o cenário apontado hoje? Bom, hoje o presidente da República falou que está contando com o apoio dos laboratórios das Forças Armadas, para a produção de medicamento e equipamento. Eu queria saber qual a capacidade desses laboratórios e se esses laboratórios vão ajudar a produzir a cloroquina, que o presidente vem falando que ajuda no combate e na cura ao novo coronavírus. Nós temos, evidentemente, conversas com os laboratórios, não só das Forças Armadas, mas de outras instituições que podem nos auxiliar, e nós estamos exatamente fazendo isso, uma ação sinérgica de todas as possibilidades de fabricação de cloroquina e de outros medicamentos que o Ministério da Saúde nos orientar para que seja feito. Toda essa parte de insumos de medicamento ou farmacêuticos, a gente segue a diretriz do Ministério da Saúde. E, a partir daí, com essa diretriz, a gente chama os laboratórios e verifica capacidade de produção e, antes, evidentemente, a possibilidade de produção daquele medicamento ou insumo que vai apoiar o enfrentamento da Covid-19. Agradecemos a presença de todos. Obrigada, boa tarde.